Bom, dando início aqui à gravação da 72ª, não, primeira reunião extraordinária da CJRI. Hoje nós temos menos processos do que o de costume, em virtude de alguns processos da aviação mirim que demandará um pouco mais de tempo para discussão dos conselheiros. Estão presentes aqui representando o CTM, Fábio Filippini, pela área técnica, e Alan Santos, pelo jurídico, assim como os demais conselheiros todos presentes também. Alguém gostaria de fazer algum registro? Ok. Então, dando início aqui aos primeiros itens da pauta, que são do consórcio Conor. Os dois são de queima de parada. Camila vai querer fazer os dois juntos, a defesa oral? Sim, Diego. Ok. Itens 1 e 2, presidente. Bom dia a todos. Com a palavra a operadora, item 1 e 2 da pauta. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros, Fábio, Gadice e demais colegas aqui presentes na sala. Cumpre destacar, como bem exposto por Diego, os casos em tela trata-se de queima de parada. E, inicialmente, cumpre destacar que o consórcio Conor reconhece e valoriza o trabalho da fiscalização, é essencial para garantir a qualidade e os direitos do sistema dos usuários e de todo o sistema. Acerca do primeiro auto, é importante destacar que o auto de infração, o problema aqui, a questão é a discussão aqui desse auto, não é a importância da regra em si, mas a forma de como ela foi aplicada diante do contexto concreto do auto de infração, onde o próprio CTM reconheceu que era problemático aquela situação daquelas paradas ali, e pouco tempo depois corrigiu oficialmente por meio do ofício circular 114/2025 e da CI número 137/2025. Esses documentos, eles revelaram e confirmavam que havia um de autuação, que foi na Avenida Martins de Barros, possuía sinalização confusa e sobreposição de paradas seletivas, o que gerava constantes dúvidas operacionais. Tanto assim que, poucos dias após a autuação, o próprio órgão alterou formalmente a regularidade das paradas ali, o sistema das paradas, e enviou e comunicou às operadoras. Não se trata, portanto, de uma justificativa genérica, nem de tentativa de transferir responsabilidade, mas, assim, de uma situação de dúvida operacional, que, na prática, a gente sabe que pode ocorrer, causada pela sinalização adequada dessas paradas. E é tanto que foi corrigido posteriormente pelo CTM. Não houve dano ao sistema, é tão pouco má fé do operador, nesse caso, houve o contexto fático, de fato, de que houve uma confusão operacional, inclusive reconhecida pelo próprio gestor, pelo próprio CTM, que foi sanado logo depois. Nesses casos, a aplicação da multa revela-se desproporcional quando a advertência seria plenamente suficiente para atender o interesse público. Ademais, no recurso do número 2 da pauta, há registro de que a parada foi efetivamente atendida, conforme demonstrado nos autos, o veículo permaneceu cerca de 30 segundos na parada, tempo suficiente para um embarque. E reforça ainda mais a improcedência da seguinte autuação. Dessa forma, eu peço que vocês, conselheiros, votem pela razoabilidade dos dois casos e votem pelo deferimento dos recursos. Obrigada. Ok, obrigado, operadora. Eu passo a palavra ao representante da DICE. Bom dia aos demais participantes. Há um equívoco aí nos dois processos. No primeiro, o ofício e a CI da mudança das paradas se deu em abril de 2025, por solicitação da operadora, que levou esse problema, e em abril de 2025 essas alterações foram feitas. A multa é de agosto de 2025, ou seja, não existe motivo. Todos os operadores já estão cientes das paradas, todos os operadores já sabem o atendimento que tem que ser feito naquele local. Então, não existia o motivo para a queima de parada. Só a vontade do operador de não atender a solicitação de embarque. No segundo processo, como eu digo há anos, a documentação que a empresa anexa ao processo não serve para o fim a que ela dá. Ela diz, o carro ficou parado 30 segundos. Ok. O carro está parado
não quer dizer que ele está realizando embarque. A operadora dispõe de outros documentos e já mostrou em outros processos que é possível verificar se houve ou não queima de parada. Bastaria anexar o relatório detalhado de utilização do veículo. Ela não fez. Provavelmente não o fez porque iria contra a sua alegação de que houve embarque. Então, a empresa não faz prova de que houve embarque no veículo, usa o relatório que não serve para esse fim, e, ao final, os 2 autos devem ser mantidos, porque queima de parada, como os senhores já sabem o meu posicionamento, eu acho que é a pior irregularidade que pode ser cometida dentro do sistema para com o usuário. Então, os 2 autos devem ser mantidos. É isso. Obrigado, Adice. O representante do jurídico, eu passo a palavra. Não tenho nada a manifestar, não. Já manifestei no parecer. Ok. Algum conselheiro quer se posicionar? Então, em votação, item 1 e 2 da pauta, infração queima de parada. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Bom dia a todos. Bom dia. Conselheiro Cleanto, seu voto. Indeferimento, presidente, de ambos. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pronto, eu coloquei lá no meu parecer, a empresa poderia, acho que pode reforçar, né, aquelas câmeras frontais, né, aquilo ali diria se houve ou não embarque, né, como não colocou, indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Ok, indeferidos 5-0. Obrigado, Camila, pelo comparecimento. Obrigada, pessoal. Um bom dia para vocês. Até logo. Obrigado. Bom, passamos agora para o item 3 da São Judas Tadeu. O motivo da infração é PEV sem alerta luminoso. O relator, o vereador Júnior Bucão, votou pelo deferimento. Com a palavra a operadora. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, amigos. A operadora foi autuada no dia 26 de agosto, na linha 181, pelo motivo de PEV com o sinal luminoso sem funcionar. Da mesma forma que a gente já vem discutindo aqui em outras demandas, a São Judas Tadeu vem apresentando um dos menores índices, vem caindo os resultados dela. O veículo que apresentou esse problema foi um veículo que não era reincidente. E, para provar a vossas senhorias que a São Judas Tadeu vem realmente apresentando um trabalho profícuo de melhoria desses resultados diante do foco que está sendo desenvolvido aí pela Grande Recife e que pela importância do equipamento, a São Judas Tadeu, no último relatório que Fábio Filippini mandou, apresentou 0 veículos com não conformidade. Isso é uma grande prova de que a São Judas Tadeu, no mês de outubro, já não teve nenhum veículo com não conformidade de PEV quebrada, e ela foi a que apresentou o menor indicador do índice acumulativo do resultado de percentual de não conformidade. Ela apresentou uma queda de menos 0,34 ponto percentual, quando o sistema caiu menos 0,17. E foi a empresa que apresentou o melhor resultado no mês de outubro, no último levantamento que foi enviado pelo Grande Recife. Então, diante da razoabilidade, que, mais uma vez, eu confirmo que é necessário ter nessas circunstâncias, diante do resultado que a São Judas Tadeu vem apresentando, fazendo um trabalho muito intenso, focado na redução dos problemas de PEV, pela sua importância, vimos a considerar aí pelos senhores conselheiros o deferimento do nosso pleito. Obrigado. Obrigado, operadora. Eu passo a palavra ao representante da DIS. Bom, conselheiros, não vamos estender nessa questão de PEV. Os senhores recebem os relatórios mensais. A operadora, de fato, entre todas, está no índice mediano, já foi melhor, já foi bem melhor, mas está no índice mediano
mais próximo da média do que abaixo da média do sistema. Então, isso reflete o trabalho sério que é feito pelo CTM, o trabalho sério dessa comissão em fazer os indicativos de que, olha, é um equipamento que tem que ser visto com carinho, com outro olhar. O público que ele atende é um público diferenciado. Então, como eu disse sempre, para mim não tem questão de reincidência ou de índices. O equipamento ou estava em perfeito funcionamento ou não. No caso, não estava em perfeito funcionamento, então eu entendo que o auto deve ser mantido. É isso. Obrigado, Adice. Eu passo a palavra ao representante do jurídico. Eu já tenho meu posicionamento aqui referente à PEV, que deve estar todos os itens em funcionamento, a plataforma, o sistema sonoro, luminoso, tem que estar em perfeito funcionamento. Essa questão de índice ou reincidência, como o Fábio falou, não está nenhum previsto em local nenhum, foi uma criação nova que não... A previsão legal, só o CSTM tem essa previsão de criar isso, vocês criam fora de um contexto, e eu entendo que a multa deve ser mantida. Só isso. Ok, obrigado, representante do jurídico. Algum conselheiro quer se posicionar antes de eu colocar em votação? Olha, como essa empresa pertence ao meu grupo econômico, eu não voto nesse processo. Então, eu me abstenho de votar nesse processo por a empresa pertencer ao meu grupo econômico. Ok, registrar em ata, Diego, por favor. Ok. Mais algum conselheiro quer se posicionar? Está desligado, Cleto, o microfone. Cleto quer se posicionar. Presidente, eu também quero me posicionar, me declarando impedido de votar pela proximidade de amizade com o proprietário da empresa. Porém, eu gostaria de falar duas coisas que não são votos, mas são considerações. Primeiro, parabenizar a empresa pelos novos índices que ela está conseguindo. E segundo, também parabenizar a Adice pelo posicionamento dela. E eu também reitero que, para mim, não reincidência não é parâmetro para esse tipo de aplicação. Eu falo isso em nome dos pessoas com deficiência, que para ela não importa se o veículo é ou não residente. É isso, presidente. Muito obrigado. Ok, obrigado, conselheiro. Mais algum conselheiro quer se posicionar? Constar em ata, Diego. Entendimento do conselheiro, por favor. Eu quero fazer uma consideração. Em respeito ao amigo Cleanto, tá? Isso é uma consideração, tá? Tenho um maior respeito com ele pessoalmente, mas não vale ter essas considerações nas votações da qual ele se abstém, tá? Porque, de certa forma, parece, de certa forma, não ser justo com os demais que, independente de conhecer ou não conhecer o dono de empresa, vai poder votar aqui nessa comissão, tá? Então, assim, se está, de certa forma, desconfortável, se acha que o parecer, independente de ser residente ou não residente, faz um voto e, no meu entender, não muda a questão de amizade, tá? Agora, não pode, numa situação da qual está isento, declarar, a gente acha que voto, né? Independente de ser residente ou não, tá? Então, essa é uma consideração que eu tenho a falar, tá? Ok. Então, em votação, item 3 da pauta, PEV sem alerta iluminoso. O relator foi Hinaldo. Seu voto, seu conselheiro Cleiton. Pronto. Eu voto pelo deferimento. Ok. Eu voto pelo indeferimento do processo. Ok, então deferido por 2-1. Só tem esse da São Judas. A gente encerra aqui. Obrigado, Antero. Foi Antero, né? Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Antero. Até mais. Bom, passamos agora para a Metropolitana.
item 4, e tem um da Caixa Xangá também no item 11, mas devem ser separados. O item 4 é PEV quebrada também, o relator Cleandro Costa foi pelo indeferimento. Eu passo a palavra à operadora, item 4 da pauta. Bom dia a todos. Na verdade, aqui a gente vai tratar de novo de PEV, né? E já foi, acho que, exaustivamente debatido. Em respeito à comissão, ao entendimento dela, eram 4 autos nessa defesa inicialmente, como um deles era reincidente, a empresa entendeu por efetuar o pagamento dessa multa, não recorrer, ficando 3 autos. Desses 3 autos, eu queria pontuar os aspectos mais de ordem, digamos assim, dos avanços que a empresa tem conquistado. Saibam todos os senhores o quanto, de todas as reuniões que acontecem em relação a esse tema especificamente, geram consequências dentro da empresa. Não sei se realmente o Fábio vai poder afirmar, mas pelo menos os números já apontam isso. Nas avaliações de outubro e de setembro, um comparativo rápido, houve sim uma melhoria. Em setembro, de aprovação era 94,88, para outubro, 95,29. Então, esse esforço, ele existe concretamente, eu quero trazer isso para os conselheiros, quero trazer isso para o jurídico e para a equipe de fiscalização. Se ele ainda não está no patamar desejado, no patamar que a empresa também quer, ele está no caminho correto. A gente entende que está tendo, de fato, um empenho ainda maior das equipes. A gente exploraria para todos vocês como é que se dão essas verificações no início da operação, também as verificações rotineiras. E, lógico, ninguém está acomodado, sentado, esperando o investimento. É um processo contínuo de aperfeiçoamento. Todos esses relatórios, quando chegam de avaliação da PEV, vão diretamente para a direção, inclusive, cobrado de um dos diretores, que inclusive é engenheiro mecânico. Então, ele tem toda uma atenção no tema e tem requisitado das equipes, do responsável, na verdade, né, do gerente de manutenção, empenho maior para alavancar esse índice. Então, diante de tudo que já foi esclarecido no próprio recurso e na defesa, eu também peço pela razoabilidade para que se considere que não são casos de reincidência, esses 3 autos em que houve o recurso, o auto em que havia reincidência, esse sequer foi recorrido, não veio aqui para a segunda instância, então desse grupo de 4 vieram 3 que não são reincidentes. Então, disso eu peço a razoabilidade no entendimento da comissão, que já é consagrado, para que se cancele esses 3 autos do recurso apresentado. Obrigada. Ok, obrigado, operador. Eu passo a palavra a Dice. Bom, conselheiros, não vamos estender. O que a doutora Tatiana falou mostra o trabalho que é feito aqui para essa comissão. Então, se nós apertarmos um pouco mais, pararmos com algumas razoabilidades que, no meu entender, não cabem, esse índice vai baixar muito mais. Esse índice vai baixar muito mais. O importante é nós mantermos o foco, nós mantermos as penalidades, as operadoras, porque só assim elas vão se sentir compelidas a melhorar ainda mais. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos. É isso. Ok, eu passo a palavra ao jurídico. Não tem nada para posicionar, não. Está posicionando parecer. Ok, item 4, algum conselheiro? Então, em votação, doutor Fernando Bandeira. Deferimento dos 2 processos. Vereador Júnior. É apenas um processo, tá? Só para deixar registrado. Não reincidência, deferimento. Ok, conselheiro Cleiton. Ok, não reincidência, deferimento, lembrando a empresa que, da mesma forma que foi com a Borborema, né, a Metropolitana tem que observar o ponto dela o índice de quebra, né, começar a visualizar esse índice de quebra para
abaixar a curva, tá certo? É isso que eu estou fazendo para ser justo com todas as empresas, tá certo? Para ser justo principalmente com as que estão abaixo da linha, né, da curva, né? Que eu voto pelo indeferimento. Ok, como tem uma questão de reincidência, Fábio, tu pode me dizer quais são os autos que não são reincidentes? Diego? Estou ouvindo você, mas não. Estou esperando o Fábio me responder. Ok. Você está no Doutor mudo, Tatiana, Fábio. sabe? O Fábio está no mudo e todos os três áudios... Desculpa, estava no mudo. São o 7248-0944, não é reincidente. Não é reincidente. Não é reincidente. Tá. 7248-1852, não é reincidente. O 7248-2719, não é reincidente. O outro, ela, inclusive, já pagou. Isso. O terceiro, que é 3381, né? O quarto, desculpa. Esse, inclusive, ela já efetuou o pagamento do... Mas foi alvo de recurso, né? Então, de qualquer forma... Não, ela não recorreu. No recurso dela, só consta os 3. Se você abrir o recurso dela, só foram de 3 autos. Tá. Porque no despacho tinha uns 4. O presidente indeferiu os 4, mas ela só recorreu de 3. Então, eu vou tirar esse último de pauta, então. Tá, então fica o recurso, fica deferido por 3-2. Só um minuto. Ok, então passamos agora para os itens 10 e 11 da Caxangá, que também são de... Não, só o 10 que é do PEV. PEV travando e inoperante. Relator Cleiton Leal, votou pelo deferimento. Que eu passo a palavra à operadora. Na verdade, em relação ao 10, é que se trata de PEV, o 11 é outro tema, a questão de considera segurança. Isso, eu falei isso logo em seguida. Eu acho que você não entendi. Então terei espaço para ambos, né? Sim, isso. Pronto. Então, no primeiro, que se trata de PEV, eu até vou fazer uso do próprio voto do conselheiro Cleiton, quando que foi favorável, exatamente por não haver reincidência, exatamente porque não houve perda de viagem, foi um dos argumentos também que ele lançou, e, logicamente, com o alerta que ele acabou de fazer, verbalmente aí na presença de todos, de que a empresa deve seguir tentando se superar, e isso é o que ela tem buscado. Mas, de fato, as viagens não foram comprometidas, estava realmente, se deu continuidade à operação, não houve nenhuma perda de viagem, eu queria reforçar bastante isso, conforme o voto dele, e, na verdade, para além disso, ele também realça algo que muitas vezes aqui já foi colocado de forma até, eu acho que até queria usar uma expressão, mas enfim, de forma até muito triste, vou dizer isso. O Alexander, que é o gerente de manutenção, que sempre está aqui ao meu lado, hoje não foi possível, em relação ao mau uso da PEV pelos usuários. E isso é colocado também no voto do conselheiro, porque, de fato, é algo que precisa ser encarado. Não é a justificativa para não se ter a melhor forma de se realizar a manutenção, não é a justificativa para que não se tenha esse índice, mas é algo que precisa ser colocado, e ele realmente bem colocou no voto dele, isso é explanado na defesa, e não pode ser desconsiderado, é isso que a gente coloca também nos termos da defesa e do recurso, não pode ser desconsiderado. Infelizmente, o mau uso da PEV é fato. Queria até confirmar com o Fábio
E em relação ao adesivo, Fábio, se o adesivo que nós temos hoje, ele deixa claro para que as pessoas não fiquem naquela área da PEV. E foi até uma das coisas também discutida no âmbito da urbana, era a clareza desse adesivo. Eu pontuo mais esse aspecto aqui, nem estamos mais falando do recurso propriamente, se quiser a gente pode tratar depois, Fábio, mas eu acho que é um fato que a gente não pode desconsiderar e foi realmente pontuado no parecer do conselheiro Cleiton. Mas, em resumo, eu requero também, mais uma vez, pela razoabilidade, os veículos também, obviamente, não são reincidentes, por isso que nós recorremos, e também pelo fato de que todo esse contexto que foi exposto no voto do conselheiro Cleiton. Então, eu peço pela razoabilidade, pelo cancelamento desses autos da Caxangá, da pauta, do item 10 da pauta. São 3 autos no mesmo recurso. Obrigada. Ok, obrigado, operador. Eu passo a palavra ao representante da DIS. Bom, conselheiros, a Caxangá é a segunda pior empresa em índice. Segunda pior. Só perde para a Borborema. Me desculpem, doutora Tatiana, me desculpe, Alexandre, a ausência e tal, mas eu não gosto dessa transferência de culpa, de dizer a PEV está quebrada porque é culpa do usuário, que está no local onde não é para estar. Porque se assim o fosse, o Conorte, que tem uma das maiores frotas do sistema, teria o índice também lá em cima, e não tem. É um dos menores índices do sistema com a maior frota. Então, o problema não é má utilização pelo usuário do espaço destinado à PEV. O problema é de manutenção preventiva, né? Quanto à questão de adesivo, pode-se colocar 1000 adesivos, 1 milhão dentro do ônibus. Isso não vai impedir o usuário de se deslocar para um local em que não deve estar. Muitos usuários ficam esperando o desembarque nos degraus dos veículos, né? É certo? Não. Mas não vai ser um adesivo que vai impedi-lo de fazer. O que vai melhorar realmente é quando se fizer um estudo bem detalhado, aí pode ser urbana, pode ser com o gestor, pode ser com as operadoras, qual a melhor PEV a ser utilizada no STPP-RMR. É a embutida? É a semiautomática? Quais são as PEVs que apresentam o maior problema de quebra, por isso que esses índices são elevados? Qual é o meu equipamento? O equipamento que eu digo, da Caxangá. É Palfinger, é Ortobras? Por que essa danada quebra tanto, enquanto que a outra empresa que tem o mesmo equipamento, o índice de quebra dela é inferior? Esse aspecto é que nós temos que ver. Aqui, especificamente da comissão, o que a gente espera é o norte, de dizer, olha, não concordamos que a empresa tenha esse índice de quebra. A média do sistema é 4,5, vocês têm 6,31, né? Então, eu entendo, é a minha posição, é a posição da DIS, que todos esses autos de PEV têm que ser mantidos, porque é uma coisa pedagógica. Você apertando, você vai surtir efeito. Se você começa a dar muitas brechas, você possibilita a que haja, vamos dizer assim, uma frouxidão na manutenção. Então, eu entendo que todos esses 3 autos devem ser mantidos da Caxangá. É isso. Ok, obrigado, Adice. Eu passo a palavra ao representante do jurídico. Sobre a questão do PEV, já manifesto mais uma vez que o equipamento está em pleno funcionamento. Essa questão de transferir responsabilidade para o usuário pela quebra, eu acho que é mais uma falta de gestão da empresa em dar uma manutenção adequada, visto que há uma discrepância de uma empresa e outra que deve ter uma manutenção mais adequada, deve ter mais corriqueiro, dando manutenção que tem um índice menor do que aquelas que têm um índice maior. Aí transferir uma responsabilidade para o usuário, eu acho, como o Paco falou, não faz sentido, não. Era só isso mesmo.
Ok. Algum conselheiro? Então, item 10 da pauta. PEV quebrada. Conselheiro Cleanto. Seu voto. Presidente, mesmo que o conselheiro, ao qual eu tenho um grande respeito, Cleiton, não goste do meu posicionamento, mas parece que a empresa faz o seguinte: vai entrar na manutenção. Esse ônibus é residente? Rapaz, não. Então, não valoriza a manutenção, não. Pode dar uma manutenção meia boca. Entendeu? Agora, não é residente, então tem uma manutenção melhor, porque se pegar vai ser multado. Então, diante desse contexto, eu não considero residência como parâmetro. Volto a reiterar. Me desculpe o conselheiro representante dos usuários não preceder, Cleiton, e eu voto pelo indeferimento de todos. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Como não era um reincidente, eu voto pelo deferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento de todos. Deferidos por 3-2. O item 11 da pauta também da empresa Caixangante. A motivo da infração é colocar em risco a segurança dos usuários. O vereador Júnior votou pelo deferimento. Diego, pela ordem, como se trata de uma reunião gravada que fica constando para que todos os usuários possam depois avaliar, a autoridade, quem quer que seja, eu gostaria de fazer o registro de que a posição, a opinião, na verdade, do conselheiro Cleanto não reflete qualquer tipo de escolha feita pela manutenção. Ela não atua desse modo. A manutenção desse grupo, ela se pauta por um rigoroso critério técnico. Se ainda não atingiu o que se espera atingir, os índices adequados, isso está dentro da meta dele, mas não existe qualquer tipo de escolha para se avaliar se vai fazer uma melhor ou pior manutenção pela condição de reincidência. Ok. Item 11, né, Diego? Isso, por favor. Obrigado. Item 11 da pauta, com a palavra a operadora. O item 11 da pauta trata de uma autuação que, indiretamente, ela adota a questão do uso do sistema GPS, porque para se atingir, para se identificar a velocidade do veículo, você vai precisar fazer uso desse sistema. Então, desse modo, a gente esbarra novamente naquela preliminar, que é a discussão da aplicação ou não da portaria editada pelo Grande Recife, a qual está ainda sob uma análise dessa comissão, que ainda não se posicionou sobre o tema, e aí eu pediria o afastamento do auto em função, do recurso em função dessa preliminar que foi arguida. Inclusive, o próprio conselheiro também assim absorveu, né, o conselheiro Inaldo, vereador, que não caberia, ele até deu indeferimento, mas como ele tratou da questão da nulidade da portaria, eu peço que não seja votado, mas sim que entre naquela discussão dos outros autos que estão pendentes de avaliação. Então, eu peço pelo afastamento. Acaso não entendam pelo afastamento, já que realmente esse tipo de multa só pode ter sido extraída da informação do GPS, acaso entendam pelo não afastamento desse julgamento na data de hoje, também peço pelo deferimento do recurso, de todo modo, nos termos do parecer do vereador. Ok, passa a palavra ao representante da DIS. Ok, conselheiros, esse caso eu trouxe aqui para a comissão porque ele é interessante. Ele é uma fiscalização presencial com utilização de uma ferramenta remota. O fiscal estava no terminal, viu o ônibus no sentimento dele, na percepção dele, em velocidade superior ao determinado para o terminal, que é 10 km por hora, e já lavraria o auto. Só que eu não posso lavrar o auto pela minha percepção, pela minha sensação, uma autuação de
de velocidade é uma autuação que requer um equipamento. Então, ele foi no computador do terminal, extraiu o dado do GPS, confrontou o dado do GPS com o que ele tinha visto e comprovou que, de fato, o veículo estava em velocidade superior ao permitido. Estava com a velocidade de, se não me engano, 22 km por hora. Entrou no terminal essa velocidade, quando determinado são 10 km por hora. Então, é um caso interessante para essa comissão ver, porque é uma fiscalização presencial, não é uma fiscalização remota, é uma fiscalização presencial que se utilizou de um relatório de fiscalização remota. Então, entendo que não se enquadra naquela discussão que nós estamos tendo, de o auto ser extraído totalmente remoto. Eu verifico a não realização do horário na sede do CTM e lavro o auto. Nesse caso, a fiscalização presencial, houve a observação de um fato, opa, aquele fato que eu observei, para mim, estava superior. Aí eu vou lá no relatório, verifico que de fato estava e lavro a devida autuação. Então, pelo fato de estar na velocidade superior ao permitido, coloca em risco, claro, todos os usuários. Ontem mesmo teve um atropelamento dentro do terminal de Pelópidas. Então, eu entendo que esse auto deve ser discutido aqui e ele deve ser mantido. É isso. Ok, obrigado, Adísio. Eu passo a palavra ao jurídico. A questão do fiscal utilizar equipamentos de qualquer outro mostra que o fiscal ele atua dentro dos parâmetros legais. Veja só, a lei de concessão e permissão ela dá uma margem para o poder concedente fiscalizar todo e qualquer equipamento da concessionária. Se o fiscal estava lá no apresenta física, viu que houve uma irregularidade, ele tem o poder de usar qualquer equipamento que a concessionária tem para poder fiscalizar o contrato, ou a concessão, ou a permissão. Isso já está previsto na lei de concessão e não vejo qualquer irregularidade a isso. Até o artigo 30 diz, no exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, à contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Ou seja, o poder concedente ele tem poder de ter toda informação da concessionária. Se tiver qualquer equipamento que ela utilize, a fiscalização ela pode ter acesso, verificar a irregularidade e aplicar. Se ele estava em vista lá, viu que estava irregular, ele só foi confirmar a irregularidade que a própria empresa produziu. Não tem nada de irregular o fiscal utilizar qualquer equipamento da empresa. Era só isso mesmo. Ok, obrigado, jurídico. Algum conselheiro quer se posicionar? Então, em votação, item 11 da pauta, colocar em risco a segurança do usuário. Fernando Bandeira, seu voto? Eu voto pelo indeferimento. Conselheiro Cleanto? Indeferimento, presidente. Conselheiro Cleiton? Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Ok, indeferido 4-1. Agradeço a presença da Catarina. Um bom dia. Obrigada a todos, um bom dia e um bom trabalho para vocês. Até mais. Bom, a gente volta agora para os itens 5 e 6 da Corporema. Carlos Santos, você vai querer fazer a defesa oral dos dois juntos? Pode ser, Diego. Ok, então os 5 e 6, então, presidente. Obrigado. Ok, eu passo a palavra à operadora. Primeiramente, bom dia a todos os conselheiros. O processo 5 e o processo 6, como o Diego já falou, é descumprimento de OSO. Gostaria, inicialmente, de salientar que no processo 6, veio para julgamento o auto
7312. Porém, esse auto ele foi deferido pela DICE e pela própria presidência do Grande Recife em primeira instância. Então, não podendo vir para julgamento nessa reunião. Mas, dos termos técnicos, o descumprimento de OSO foi na linha 166, TI Cajueiro Seco, Rua do Sol, como é de conhecimento dos conselheiros, é uma linha que opera com alguns veículos com ar-condicionado perante a OSO. São 3 veículos com ar-condicionado e 4 veículos normais. E no auto do processo 5, a linha foi autuada por estar operando com um veículo só com ar-condicionado e 6 normais. Gostaria de reforçar que a empresa tem 4 veículos com ar-condicionado, sendo que só operou o carro 742, e no DOC 3 da defesa e do recurso, que anexamos também, o relatório de retenção da empresa, demonstrando que o veículo 744, 747 e 743, ele, infelizmente, apresentaram defeitos. Especificamente, 744 foi defeito na embreagem, o 747 motor sem força, e o 743 cortando a aceleração. E nos autos do processo 6, a linha foi multada por estar operando com 2 veículos com ar e 5 sem. Anexamos também na defesa, conforme já falei no processo anterior, e nesse também, o relatório de retenção, demonstrando que o veículo 742, ele necessitou ficar retido para apresentação e certificação de RCT. E o veículo 743, ele permaneceu com o defeito dele sem força, não ficando disponível para a operação desses dias. Gostaria de reforçar para os senhores conselheiros que, em todos esses dias, a empresa não descumpriu o OSO perante quantitativo de frota e viagens. A frota, ela entrou completa, os usuários não foram prejudicados por estar operando com a linha com o veículo a menos, e a questão foi apenas a necessidade e a dificuldade de botar esses veículos para operação devido aos defeitos mecânicos. Então, gostaria de pedir aos senhores conselheiros um voto pela razoabilidade e o deferimento dos processos. Obrigado, operador. Eu passo a palavra ao jurídico não disse. Bom, conselheiros, nós já discutimos o caso dessa linha em outras reuniões. A própria empresa diz que iniciou a operação com um veículo com ar e tinha 2 veículos retidos. Ela tem 4. Então, nesse dia, no auto 5, deveria ter operado, vamos considerar os problemas, com 2 veículos com ar, e não com apenas um. No dia seguinte, na autuação do 6, ela mesma diz que só estava operando com 2 veículos com ar. Retenção do veículo 742. 742 está retido, cadê o outro reserva? Então, tem que operar carro com ar. Eu estou remunerando você para operar com carro com ar. Eu não estou remunerando você para operar com carro convencional. Então, você tem que cumprir a OSO determinada. E foi a mesma coisa dos casos anteriores, e o resultado foi pela manutenção das autuações. Então, aqui é o mesmo caso, e eu espero que seja o mesmo resultado, que as autuações sejam mantidas. É isso. Ô, Fábio, eu tô vira e mexe brigando aí com o Jonathan e o presidente. A remuneração do carro com ar-condicionado é diferente ou, segundo me falaram no planejamento, é uma média geral que é passada para todos? Aí eu vou ficar lhe devendo, conselheiro, porque realmente eu não entro nesse detalhe do custo de remuneração. Pronto, é exato isso, porque deu a entender agora, como tu falasse agora, que o tipo Mas de pelo que eu tenho conhecimento, cada carro tem um custo. Então, o custo de um carro sem ar é X, de um carro pesado com ar é X mais 1, do carro rodoviário é Y, cada um tem um custo.
Eu preciso saber disso. O jurídico sabe informar, não? O jurídico? Acredito que não. Seu Cleiton, o senhor me permite apenas tirar essa sua dúvida? Diga aí, então. Conforme o senhor me falou, e Fábio até argumentou, realmente esses veículos têm uma remuneração diferente, porém, já é uma coisa que a gente até debate com o Grande Recife, na área de planejamento, que é o fato de, perante a PCO, esses veículos com ar-condicionado, eles são remunerados a menos do que os veículos convencionais normais sem ar. Eu agora não estou com a PCO aqui na minha documentação, porém, se o senhor quiser, eu posso encaminhar depois para o senhor essa planilha, né, que informa, que é uma coisa absurda, assim, levando pelo lado do planejamento, que um veículo com ar, que gasta mais, tem mais custo, ele é remunerado de uma forma menor do que os veículos convencionais. Porém, não é o caso que a empresa tenha isso como argumento de não botar, foi mesmo por ordem mecânica. Ok. Ok, então passa a palavra ao representante do jurídico. Não tenho nada a falar, não, já falei nos autos. Então, itens 5 e 6, descumprimento de ofício. Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok, conselheiro Cleanto. Proponho o voto do conselheiro Fernando Bandeira, indeferimento. Conselheiro vereador Júnior. Pela ordem, não falei antes que eu não queria atrapalhar o debate, que eu falei, estava mudo e já tinha iniciado o debate. No voto anterior, Diego, eu imaginei, Fábio, que era uma fiscalização eletrônica. Então, como você falou, então eu gostaria de alterar meu voto para indeferimento. O item 11, não é? E indeferimento nesse. Ok. Vai mudar o relato. Tá bom. Vou registrar aqui. Obrigado. Valeu, Zé. A gente está na votação no item 5 e 6, vereador. É seu voto. Indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton. Voto com o relator. Ok, eu voto pelo indeferimento. Ok, então no item 5 foi indeferido 5-0 e item 6 indeferido 4-1. Diego, a questão do auto que foi deferido, ele vai ser retirado de Eu pauta? retirei, já retirei. Ok. Isso. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado também, tenha um bom dia. Bom, por fim, a gente... Só um minuto. Bom, por fim, a gente vai para os itens da aviação Mirim, que são os itens 7, 8 e 9. A representante da empresa é a Juliana. Vanessa Maria, não é? Isso, bom dia a todos. Vanessa. Ok, Vanessa. Você vai querer fazer a defesa dos três em conjunto? De todos eles. Ok, então 7, 8 e 9, presidente. Ok, eu passo a palavra a operadoras itens 7, 8 e 9 da pauta. Bom dia, senhor relator. Bom dia, senhores conselheiros e colegas presentes. Pois bem, a Aviação Mirim apresentou recurso aos atos de infração recente, né? E pelo indeferimento, onde foi atuado por alterar com a OLSO alterada, né? Das linhas constantes nos autos, diminuindo a quantidade de veículos em operação. Primeiramente, eu queria salientar a relevância ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, uma vez que os autos foram disponibilizados para a ciência da empresa no dia 23 de setembro de 2020 e 11 de novembro de 2020, aplicando-se dessa forma a prescrição quinquenal prevista no decreto número 20.910/de 1932, para a constituição e exigibilidade de decretos de natureza sancionatória.
uma vez que essas sanções prescrevem em 5 anos, de acordo com o artigo 206, parágrafo 5º do Código Civil, em consonância com o CPC também. Ademais, como todos nós temos ciência da situação em que as empresas de ônibus enfrentaram com a chegada da Covid, principalmente tendo em vista a quantidade de contato diário que os operadores têm com o público em geral, houve uma redução drástica na demanda de passageiros e imposições de medidas judiciais, tais como redução de carga horária, efetivo de motoristas e cobradores, que não tem mais, isso foi extinguido, né, da pandemia para cá, e a limitação da frota em circulação e readequação de linhas e horários por força de decretos estaduais e municipais. Dessa forma, como foi formado no recurso, a gente queria que fosse considerada a medida coercitiva imposta, uma vez que ela é inviável, tendo em vista que a manutenção das atuações administrativas em período de calamidade pública, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. Assim, a gente reafirma o pedido de acolhimento do presente recurso e requer, né, que seja avaliado o princípio da razoabilidade por vossas senhorias. Enfim, obrigada a todos. Ok, obrigado à operadora. Passa a palavra ao representante da DIS. Ô, Filipine, por favor. Esses autos têm 5 anos, vão sendo julgados agora, é isso mesmo? Houve um problema administrativo que a decisão do presidente de primeira instância foi enviada por um e-mail que não era o e-mail da operadora, que a operadora utilizava à época. Então, para nós, esses processos estavam sem recurso. Então, quando foi feita a cobrança, a operadora disse, não, mas eu recorri desses processos. Aí, recorreu, não recorreu, vamos procurar, né? E, de fato, tinha recorrido. Foi reenviada a decisão do diretor-presidente para que a operadora apresentasse, então, devidamente seu recurso, e é o que nós estamos julgando aqui hoje. Aí, preliminarmente, a operadora está alegando essa questão da prescrição quinquenal, que consta no processo, se eu não me engano aí, no processo 7, tem um parecer do jurídico, do doutor Roberto Campos, que afasta, inclusive de Alan, que vai falar melhor do que eu essa questão, que afasta essa prescrição quinquenal, que não tem, vamos dizer, validade essa prescrição quinquenal. Aí vai restar o mérito. O mérito é aquilo que nós já discutimos em 2020 e 2021, todas as operadoras passaram pelo mesmo problema, todos apresentaram suas defesas, seus recursos, suas considerações, os conselheiros levaram todas essas questões em consideração e proferiram nos processos, nas centenas de processos que houve naquela época, seus votos, seja pela manutenção, seja pelo cancelamento. Então, é o que nós estamos discutindo aqui hoje. Se essa questão da frota reduzida, a empresa tinha razão. Nós entendemos em alguns processos que tinha, em outros que não, e está aí para a decisão dos conselheiros. Mas essa questão, essa é a questão eminentemente técnica. É aquilo que já foi discutido com todos os operadores, com todos os seus desdobramentos e tal. Mas essa questão da prescrição quinquenal será melhor tratada por doutor Alan. É isso. Ok, obrigado a Dice. Eu passo a palavra ao representante do juiz. A questão da prescrição, ela deve ser afastada. Inicialmente, tem que contar um marco temporal do último ato do processo. O último ato do processo, ele foi em 9 de dezembro de 2020. Ou seja, 5 anos daqui para cá ia dar 8 de dezembro de 2025. Não está prescrito. Além do mais, nesse período, houve também uma lei estadual prorrogando por 30 dias os prazos, suspendendo os prazos por 30 dias. Ou seja,
É a lei de 2022, eu acho. Cadê ela aqui? 18.071 de 2022. Prorrogou os prazos por 30 dias. Nesse caso, o prazo prescricional desses processos vai vencer para 9 de janeiro de 2026, ou seja, não tem nenhum que está prescrito, nem nesse, nem nos outros 2 processos que tem a ser julgado. No mesmo caso, nenhum, eu dei parecer, também não estão prescritos, viu? Era isso. Ok. Obrigado ao jurídico. Então, itens 7, 8 e 9 da pauta. Alteração de uso. É a infração. 7, 8 e 9. Alteração de uso, a infração. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Isso precisa verificar realmente esse prazo aí, quinquenal, se está vencido ou não. Se é 9 de dezembro ou não. Em que alegou a empresa para alegar o quinquenal? Por quê? Posso falar? Não, eu estou perguntando à empresa. O que é que a empresa alegou para dizer que é quinquenal? Estou perguntando à operadora. O que foi que ela alegou? Veja, a gente teve ciência do recebimento dos autos entre os dias 23 de setembro de 2020 e 11 de novembro de 2020. Então, assim, foi quando a gente recebeu os autos de infração para poder apresentar a defesa. Então, conta-se a partir desse prazo. Você recebeu em setembro e em novembro de 20, é isso? Isso. Você recebeu o auto para se defender em 20 e não teve nenhum conhecimento de nada. Está tendo agora, é isso aí? Exatamente. A gente teve conhecimento quando a gente apresentou a defesa. Quando a defesa foi apresentada. Certo. Ok, entendi. Tá bom, ok. Doutor Alain queria falar. Os prazos prescricionais, quando você pede a prescrição, a partir do último ato do processo que ele foi parado. Não é na data do recebimento, não. Viu? Aí o último ato do processo foi cadê aqui? 9 de dezembro de 2020. A partir disso, começa a contar o prazo prescricional. Não é da data de deficiência, não. É da última data do processo para pedir a prescrição. Doutor, por isso que um vai dar 9 de janeiro e outro 17 a gente precisa entender o que é que a gente está recebendo. Só um momento. A doutora vai estar com a palavra, doutora. Só um momento. Eu queria que, quando um tivesse com a palavra, o outro, né, a gente dá a palavra a todos. O prazo com a palavra. Certo. O prazo prescricional ele começa a ter seu marco a partir do último ato do processo. Aí você conta para dar os 5 anos que ficou parado. E não da data do início. Quando está lá, ele está suspenso. Ele não corre, não. Ele está, qualquer processo estiver andando, aí o último ato parou ali, não deu continuidade, começa a contar o prazo prescricional, que foi 9 de dezembro. Era só isso mesmo. Ok. Doutor Fernando, alguma pergunta? Não, eu esclareci a minha dúvida. Ok. Algum conselheiro? A gente vai votar primeiro, Zé. O mérito ou a... Votar primeiro a preliminar, né? Votar primeiro a preliminar, né, presidente? Não, é o seguinte, você vota no que você entende. Tem conselheiro aí que entende que não tem preliminar, que votou no mérito. Outros, cada processo, cada conselheiro teve seu entendimento. Tem o argumento da operadora e o argumento do Grande Recife. Eu vou colocar para votação. Você vai argumentar seu voto. Você vê diferente, algum conselheiro vai colocar essa preliminar? Porque está nos autos, está tudo nos autos. Bota tudo logo, preliminar. Está tudo nos autos.
Isso. Então, item 7, 8 e 9. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Olha, eu vou acatar o parecer da empresa, tá certo? Da prescrição quinquenal. Eu voto pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleanto. Voto pelo indeferimento, presidente. Ok. Conselheiro Cleiton. Estava vendo aqui, esse processo tudo 2020, né? Dificulta até a defesa da empresa. Deferimento. Vereador Júnior. Concordo com o Cleiton. Eu voto pelo indeferimento de todos. Ok, eu verifiquei aqui que no item 8, o relator foi para outro, teve alguns que ele foi pelo deferimento, então está mudando o relato, né? Para todos pelo indeferimento, correto? Eu queria que seja fundamentado o deferimento. Quem votou pelo deferimento, fundamentasse qual foi o argumento que deferiu, se foi a prescrição ou não. Cleiton Leal, pelo tempo excessivo, ok? Para mim foi prescrição, tá? Que dificultou a defesa. Um processo de 2020, chegando agora, e está, de certa forma, evidenciado que houve um erro administrativo por parte do próprio CTN, tá entendendo? Essa é a minha opinião. Vereador Júnior Bocão, concordo com o Cleiton. Assim como no voto, ele falou que sentiu que a defesa foi prejudicada. Concordo também com Cleiton e com Bocão, ok? Mais alguém? Ok, obrigado. Bom, então encerramos assim por hoje. Ficou o resultado, doutora, deferido por 3-2, tá? Todos os recursos, os itens 7, 8 e 9. Ok, obrigada a todos, gente. Muito obrigada. Ok, obrigado a todos. Bom dia. Pessoal. Que Deus abençoe. Diego, só informando, nós temos 14 processos com recurso, viu? 14 já para a próxima pauta, né? Manda logo, Diego, para já for o caso relatar, tá bom? Tá bom, a gente vai organizar aqui. Obrigado a todos, então. Obrigado. Abraço grande a todos. Abraço grande. Bom dia a todos.